Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 ao 11, a epígrafe diz: a segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e a tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós em prisões, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O tema de hoje é Esmirna, a igreja pobre, mas rica em graça. Graça e paz, queridos. Ao lermos estas cartas, ficamos bastante impressionados como o Senhor fala com cada uma das igrejas citadas neste livro. Esmirna era uma igreja pobre, uma igreja perseguida, localizada em uma bela cidade de grande comércio e opulência, riquezas extraordinárias, como uma grande população judaica. Quando nós lemos essa palavra, as igrejas citadas neste livro de Apocalipse, nós ficamos admirados, impressionados, como o Senhor fala acerca de cada igreja contida neste livro. A igreja de Esmirna, ela ficava numa cidade comercial e de muita riqueza extraordinária, uma igreja, um território opulento. Na igreja de Esmirna, nos deparamos com um paradoxo. Pastor, um paradoxo. Uma cidade rica e opulenta, mas a igreja era pobre e padecia das mais sórdidas calúnias e perseguições. Um território abastecido, um território, uma geografia que era rica, opulente, com riquezas extraordinárias, mas que a igreja que estava localizada naquela cidade era uma igreja pobre. E além de ser uma igreja pobre, era uma igreja que passava por calúnias e por perseguições. Diferente da igreja de Laodiceia. Nós iremos estudar a igreja de Laodiceia, mas nós iremos ver que é o oposto a igreja de Laodiceia com a igreja de Esmirna. Diferente da igreja de Laodiceia, Esmirna era pobre materialmente, mas espiritualmente essa igreja de Esmirna, ela era rica. O que é que eu entendo disso? Que nós podemos colocar nossa confiança em Deus hoje e saber que a nossa confiança não está nos bens materiais. A igreja de Esmirna era uma igreja que era o oposto da igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja rica. Ela dizia: de nada tenho falta. E o Senhor vai falar para ela: mas tu não sabes que tu és miserável, pobre e segue nu. Já para a igreja de Esmirna, era uma igreja pobre financeiramente, mas era uma igreja diante de Deus rica. Eu quero dizer para você que o que define você não é o quanto você tem na sua conta bancária. Eu quero dizer para você que o que define você não é o que você pode ter financeiramente. Eu quero dizer que o que define você é o que o Senhor tem ao teu respeito. A igreja de Esmirna não tinha financeiramente condições, mas espiritualmente a igreja de Esmirna era rica. Olha o que o Senhor vai dizer lá no versículo 9:
Versículo 9 de Apocalipse 2. Qualquer coisa, baixa mais o meu microfone. Capítulo 2 ainda, pode deixar assim. Versículo 9 diz: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem serem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então, a minha situação financeira, a tua situação financeira, a tua situação espiritual, a minha situação espiritual tem chegado diante de Deus. O Senhor, Ele conhece as minhas e as tuas necessidades. Ela era blasfemada e perseguida pelos que diziam serem judeus, mas apreciada e elogiada pelo rei dos judeus. Olha lá, enquanto os judeus que habitavam naquele território perseguiam aquela igreja, defraudavam aquela igreja, levantava blasfêmia contra aquela igreja, os judeus faziam isso contra Esmirna. O rei dos reis, o Deus dos judeus, o rei dos judeus apreciava aquela igreja. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Não importa o que eles falem ao teu respeito, não importa o que eles estão dizendo de você, igreja do Senhor, o que importa é o que o Deus da igreja tem ao teu respeito. O que importa é o que o Deus da igreja, Ele pensa sobre ti. Aleluia! Não te preocupa com o que falam, não te preocupa com o que pensem, te preocupa no que o Senhor tem ao teu respeito. Isso sim é preocupante. Glória a Deus. A partir dessa igreja, Jesus de Nazaré nos ensina que as aparências podem enganar. Jesus nos ensina nessa carta que as aparências podem enganar. Enquanto muitos, pela opulência, pela riqueza extraordinária, exalada, pensam estar de pé aos olhos do mundo, mas não passam de caídos aos olhos divinos. Outros, pela humildade e padecimento, estão em pé diante dos olhos de Deus. Enquanto muitos estão achando que estão abastecidos, que pensam no valor financeiro, Deus está dizendo: olha, diante de mim muitos estão decaídos. Se é para viver padecendo, mas viver com humildade, eu quero dizer uma coisa para você: você está em pé diante do Senhor. Eu lembro de uma parábola onde Jesus chega e diz: em verdade vos digo, que é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ali ele não está falando de todo, não está generalizando todos aqueles que são ricos, mas aqueles que acham que são abastardos, que têm tudo, estão abastecidos em tudo e colocam sua confiança no que eles possuem. Eu quero dizer para você que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? E essa igreja de Esmirna, ela era o oposto de Laodiceia. Iremos estudar sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Cristo deve se portar no contexto social e econômico distinto da igreja de Laodiceia. O paradoxo que pode existir entre duas igrejas que servem ao mesmo Senhor, abastecida a nível financeiro, abastada,
olhamos para outra igreja, sem condições, financeiramente, mas que diante de Deus está rica. O mesmo tendo opulência e poder político e econômico não significa que esta agrade ao seu Senhor. Não é o fato de ter uma boa estrutura financeira que venha declarar, que venha dizer, que venha comprovar que esta tal pertence ao Senhor. Esmirna, o Senhor disse: não temas. Mas de Cristo a Laodiceia teve que ouvir: tu estás pobre, cega e nua. Como pode? Duas igrejas, duas falas diferentes. Para a igreja de Esmirna, o Senhor diz: não temas. Mas na igreja de Laodiceia, o Senhor vai dizer: tu és pobre, miserável, cego e nu. Posso fazer uma pergunta? O que Deus tem ao teu respeito? O que Deus fala sobre você? O que Deus fala de nós? O que Deus pensa de nós? O que será que Deus está olhando para a gente e está dizendo hoje a nosso respeito? Esmirna era uma igreja Marte. Apesar de estar no contexto de uma cidade soberba, porque a igreja de Esmirna não era soberba, mas a cidade era. A cidade de Esmirna, apesar de inferior à cidade de Éfeso e de não possuir os atrativos de Laodiceia, se orgulhava de ser a mais importante da região. Afinal, lá tinha as suas vantagens. Localizada na região sudeste da Ásia Menor, era também afamada por seu porto e pela mirra que produzia. Aquela cidade, ela era só abaixo de Éfeso, mas ali ela tinha muitos recursos. Estava situado na região sudeste da Ásia Menor, e o que impressionava é que ali em Esmirna havia um porto, e naquele porto havia a descarga de algo chamado mirra, que podemos chamar também lá na frente, era conhecida como a mirra arábica, que servia para embalsamar os mortos. Então era uma cidade rica. Era uma cidade rica. A igreja em Esmirna informa Lucas que durante a estadia de Paulo em Éfeso, toda a Ásia Menor foi alcançada pelo Evangelho. Que coisa é essa, Eli César? Pela estadia de Paulo, 2 anos naquela região da Ásia, 2 anos, Paulo conseguiu evangelizar todo aquele território. 2 anos, 2 anos, durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Está lá em Atos capítulo 19. Atos 19, versículo 10 diz: e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto os judeus como os gregos. Olha lá, Paulo não tinha carro naquela época, e Paulo conseguiu em 2 anos evangelizar toda a Ásia Menor. 2 anos. Infere-se, pois, que tenha sido a igreja em Esmirna estabelecida nesse período. Então o que é que nós acreditamos? Que nesse período de Paulo evangelizando lá na Ásia, a igreja de Esmirna tenha surgido nesse período.
Conquanto plantada numa cidade opulenta, ela era pobre, mas rica e florescente em Deus. Apocalipse 2:9 diz: eu sei as tuas obras e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Imagina eu e você, irmãos, Deus olhar para a gente e dizer: eu conheço o teu estado, conheço quem você é, conheço o que está no teu coração, mas eu também conheço que aqueles que te perseguem não fazem parte da minha igreja. Eles são a sinagoga de Satanás. Eles são a igreja de Satanás. É forte, né? É forte. Você é a igreja de Deus vivo? Lá vem o pastor falar essas coisas. Ou você é a igreja de Satanás? Em que contexto você está inserido? De acordo com o contexto aqui, está dizendo: eu conheço as tuas obras, eu sei quem você é, mas eu sei que existem judeus que estão caluniando, estão inventando acerca de você. O que é que eu entendo com isso? Que quando eu, que sou a igreja do Senhor, me levanto para caluniar o meu irmão, eu estou sendo perseguidor do meu irmão e automaticamente perseguidor da igreja do Evangelho, e eu não faço parte da igreja do Senhor. Eu sou a sinagoga de Satanás. Esmirna, ela era uma igreja mártir e confessante. A igreja Esmirna era confessional e mártir. Professando a Cristo, demonstrava estar disposta a sustentar-lhe o testemunho até o fim. Olha lá, a igreja de Esmirna, ela era uma igreja que sabia quem era Jesus, quem era o Cristo, e sustentava o seu testemunho até o final. Ei, quem você é? O que você prega é o que você vive, o que você confessa, e a qual nível você tem segurado o seu testemunho. A que ponto você tem segurado o seu testemunho? Sua fidelidade ao Senhor era inegociável. Apocalipse 2, versículo 10 diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, mas que sejais, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha lá, essa carta foi escrita, e o anjo foi que recebeu essa palavra, o pastor da igreja. Ele disse: olha, sobrevirá dias de prisão, 10 dias vocês vão sofrer afrontas, mas tenha bom ânimo, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. Ser fiel, guardar o testemunho, ficar firme na fé, não se mover facilmente do local que Deus te colocou. Retenha firme a confissão de fé, e aquele que é fiel estará contigo. Aleluia! Como está a nossa confissão diante dos tempos difíceis e trabalhosos que estamos vivendo? Como anda a nossa confissão diante dos tempos difíceis e trabalhosos que estamos vivendo?
Existe crente que está achando que está de férias. Quarentena não é férias não. Quarentena é período de trabalho, de oração, de jejum. Jesus foi para o deserto e passou 40 dias, quarentena, jejuando e se consagrando ao Senhor. Quarentena é tempo do exército do Senhor não baixar a guarda, é tempo de limpar a espada, é tempo de limpar o escudo, é tempo de ver o que está danificado na armadura e polir a sua armadura, porque o Senhor dos exércitos, em breve, Ele virá e Ele conta contigo para essa peleja. Crente, acorda! O Senhor não te chamou para ficar no sofá engordando e comendo, engordando. O Senhor te chamou para pagar preço. Eu sei que agora mesmo existem pessoas que já estão preparadas na cama para dormir. Estão assistindo para dormir na cama. E quem está na cama sabe que eu estou falando com ele, com ela. Já estão até com a farda para ir trabalhar amanhã cedo. Vamos trabalhar, meu filho. Vamos trabalhar, minha filha. Vamos trabalhar, gente. Vamos pagar preço. Vamos juntar forças. Vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Não é tempo de brincadeira. Ninguém aqui está brincando não. O Senhor falou para uma igreja que aparentemente era pobre, mas ela era rica diante de Deus. O que é ser uma igreja rica? É uma igreja que ora, é uma igreja que tem propósito diante de Deus, é uma igreja que tem relevância diante de Deus, é uma igreja que lê a palavra, é uma igreja forte, é uma igreja que ela pode até passar por momentos terríveis, ruins, de perseguição, de afronta, mas ela sabe em quem está crendo. É uma igreja que pode passar por qualquer problema, mas ela subsiste. É uma igreja que mesmo na luta sabe que é rica em graça, que o Senhor a chamou para guerrear. E a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. Olha lá, irmãos. Não seja uma igreja que a qualquer momento se esvai. Não seja uma igreja que a qualquer momento está triste. Não seja uma igreja que a qualquer momento está padecendo. Não, Deus não te chamou para a covardia. Deus te chamou para ser um soldado do Senhor dos exércitos. Deus te chamou para ficar de pé, para prevalecer contra as astutas ciladas do diabo. Deus te chamou para se levantar. Levanta-te e resplandece, porque a luz do Senhor vem raiando sobre ti, igreja santa e bendita. Aleluia! A natureza da igreja de Esmirna era ser confessante e mártir, professando Cristo, estava disposta a testemunhá-lo até a morte. Eu costumo falar muito isso aqui na igreja. Para que foi que Deus me chamou? Deus me chamou para morrer por Ele. Deus te chamou, querido, para morrer por Ele. A perseguição da igreja não começou hoje não. Desde quando Jesus foi à cruz, a perseguição começou ali de uma forma mais acerrada. E a perseguição vem se alastrando de dia após dia, dia após dia, em determinados países. Mas eu quero dizer para você, querido, que o Brasil vai passar por isso. Eu não sou profeta do caos, nem profeta apocalíptico, mas eu quero dizer para você que nós estamos vivendo princípio das dores, e a tendência é piorar. Tudo isso que está acontecendo é para uma preparação de um novo governo, de uma nova ordem. Pode melhorar para aqueles que aderirem ao governo, mas nós, igreja do Senhor, temos que nos preparar para dias difíceis e dias de arrebatamento, porque o Senhor virá buscar a sua noiva. Você crê nisso?
Quais eram as condições da igreja de Esmirna? Primeiro, ela passava por tribulação. A gente leu Apocalipse 2:9. O anjo da igreja em Esmirna sabia, o pastor sabia perfeitamente que a tribulação é um legado que recebemos do Senhor Jesus. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Onde está dizendo isso, escrito isso? João 16:33. Ei, digo-vos isso para que tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tranquilizado por esta promessa, o pastor de Esmirna refugiava-se na paz que excede todo entendimento. Está lá em Filipenses 4:7. Qual é a paz que excede todo entendimento? A paz que vem de Deus. Mesmo sabendo, Christopher, que haveria uma tribulação de 10 dias e que muitos seriam entregues nas prisões, o pastor de Esmirna estava tranquilo. O pastor daquela igreja estava tranquilo. Ei, deixa eu dizer algo para você. Por que teu coração está angustiado? Por que teu coração está abatido? O Deus que falou para o pastor de Esmirna: tenha calma, Ele está dizendo para você hoje: tenha calma, descansa teu coração. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso eu digo para que tenhas paz. Eu quero dizer que a paz que excede todo entendimento é essa paz que o Senhor tem para te entregar nesta noite. Estás preocupado com o quê? Deixa que o Senhor está cuidando de ti e da tua casa, em nome de Jesus. Roguemo-nos, pois, ao Senhor que console, que nesse momento de surpresa, de provação, estão selando a fé com o próprio sangue. Oremos pelos mártires desse século. Irmãos, aqui no Brasil está muito bem, mas nossos irmãos estão morrendo lá fora, estão sendo jogados para morrerem no deserto, estão sendo jogados dentro de contêineres para morrerem, estão sendo metralhados, decapitados, arrastados pelas ruas. Nossos irmãos na fé estão passando por isso. Vamos orar, vamos buscar consolo para esses familiares que estão perdendo os seus entes queridos, missionários, pastores, homens de Deus, que estão pregando o Evangelho, estão somando no reino por amor a Jesus, estão selando esse tempo com o seu sangue. E a gente está com medo do que estamos vivendo. Somos crentes ou não somos? O que aquela igreja passava? Qual era a condição daquela igreja? A igreja de Esmirna não só passou por tribulação, mas ela tinha pobreza financeiramente. Se Laodiceia de nada tinha falta, Esmirna carecia de tudo. O próprio Senhor reconhece a extrema pobreza de Esmirna. Ele diz: eu conheço a tua pobreza. Essa pobreza, todavia, era rica. Como é que é isso? Essa pobreza, todavia, era rica, porque embora que fosse pobre financeiramente, mas ela era rica
diante de Deus. Qual é a condição que você vive hoje? Deus está dizendo para você: eu conheço as tuas obras, eu conheço o que você tem vivido, eu conheço o teu amor, mas eu quero dizer para ti que você é rica diante de mim. Não te preocupa com o dia de amanhã, não te preocupa por nada, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O Senhor que te criou, o Senhor que te salvou, o Senhor que te purificou pela lavagem da água do Espírito, pelo seu sangue, te purificou, é o Senhor que tem cuidado de ti, e Ele está dizendo para você: nada vai te faltar. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele está dizendo: não foi com coisas corruptíveis que você foi comprada, não foi com dinheiro, não foi com prata, não foi com ouro. O Senhor te comprou com bom preço, preço de sangue. E hoje Ele está declarando para você: você pertence a mim. Qual era outro problema que aquela igreja vivia e passava? Fora a tribulação, fora a pobreza, aquela igreja passava por ataque dos falsos crentes. A pior coisa que tem, eu acho, eu acredito, que Esmirna passou, não foi a pobreza, nem a tribulação, mas foi o ataque dos falsos crentes. Além dos ataques externos, internamente a igreja de Esmirna era perseguida por falsos crentes, a quem o Senhor Jesus desmascara. Olha lá, você está sofrendo ataque lá de fora, pessoas bombardeando você, e como se não bastasse, dentro da própria casa. Os piores ataques e as piores perseguições não são aquelas que vêm do externo, não, mas são aquelas que convivem com você, os internos, que defrauda você, defama você, inventa calúnia contra você. A pior guerra de Esmirna eram os falsos crentes. Eu sei as tuas obras, a tua tribulação, tu que és pobre, mas és rico, a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Está lá no versículo 9 do capítulo 2 de Apocalipse. O que buscava essa gente em igreja? O que é que essas pessoas buscavam? Corromper a graça de Cristo através de artifícios humanos. Aqueles falsos crentes, eles tinham o intuito de defraudar o evangelho de Cristo na vida da igreja de Esmirna. O que é que faz alguém se levantar contra uma igreja? É querer defraudar a noiva de Cristo. Quem vai haver com estas pessoas é o próprio Senhor. Quem se levanta contra a própria igreja, quem vai se haver com ele, com ela, é o dono da igreja. A igreja tem dono, você tem dono. Tem alguém que morreu por você, tem alguém que pagou o preço por você, e ai daquele que se levantar para te acusar, a não ser que você esteja dando
alguma brecha para que isso aconteça. Mas se você está firme no Senhor, está bem no Senhor, está fazendo a obra do Senhor, te preocupa não, porque aqueles que se levantam contra a casa do Senhor, contra os servos do Senhor, se tornarão em nada. Eles eram tão afoitos na disseminação de suas heresias e modismos, que se desfaziam em blasfêmias contra o pastor e a sua igreja. Olha que astúcia. Eles eram tão contaminados, tão afoitos, que eles disseminavam heresias, contendas na vida do pastor, do anjo da igreja de Esmirna, bem como dentro da igreja. Posso fazer uma pergunta? Você acha que ainda hoje existe isso? Você acha que em nossos dias ainda acontece isso? Claro! Claro que existe. Existe um bocado de crente que diz: para que eu ter pastor? Para que eu ser pastoreado? Eu sou pastoreado pela Bíblia, pela palavra. Antes fosse. Porque se eles fossem pastoreados pela Bíblia e pela palavra, eles iriam descobrir que existe um ancião sobre o povo de Deus. Existe uma autoridade sobre a igreja do Senhor. Existe alguém que vai pagar o preço para velar pelas vossas vidas, de acordo com a palavra. E quem deixou as escrituras para a igreja, primeiro deixou para o pastor ensinar a igreja, porque toda a carta diz assim: e ao anjo da igreja que está em tal canto, assim escreve. Deus sempre vai usar o anjo da igreja, o pastor da igreja, para ensinar e falar à sua noiva, ao seu rebanho. Se você que está me assistindo, você não consegue se submeter a uma liderança espiritual, significa que a coisa está feia. Se você que está me assistindo, se você não consegue se submeter ao teu pastor, ao teu líder, aquele que ora por você, que chora por você, que paga o preço pela tua casa, que ama a tua casa, que prepara o alimento para você ficar bem, se você não consegue se submeter a esta pessoa, você não consegue se submeter a Cristo. Mas se na verdade estavam blasfemando de Cristo, quando eu me levanto contra a igreja, quando eu me levanto contra o pastor da igreja, eu estou me rebelando contra o próprio Cristo. Todavia, não havia de ir adiante, pois em breve seriam julgados por aquele que sonda a mente e sonda o coração. Vê que interessante, Apocalipse 2, 23. Apocalipse 2, 23. Alguém achou aqui? Apocalipse 2, 23 diz assim a palavra do Senhor: e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Isso é Deus, isso é Jesus falando para João, que aqueles que vivem uma vida assim,
se prostituindo, vivendo na prostituição da doutrina da palavra, ele está dizendo que vai ferir os seus filhos, e é ferida de morte. Ele está falando de uma geração que os filhos daqueles que prostituem a palavra, que vão contra a igreja do Senhor, que vão contra o Senhor, que vão contra a palavra do Senhor, ele está dizendo que os seus filhos, eles não entrarão na congregação, eles irão morrer, não terão uma linhagem, não terão um legado espiritual com Deus. Misericórdia! Se você é um desses que tem se levantado contra a igreja do Senhor, que tem falado que não deve, que tem colocado a língua onde não é para se colocar, o dedo onde não é para se colocar, Deus está dizendo para você que Ele não tira o culpado por inocente. Culpado é culpado, inocente é inocente, e é Ele, o Senhor da igreja, que vai julgar a tua causa. Estás preparado? Estás preparado para se encontrar com Deus que vai julgar a tua causa? Agora, se você é alguém que ama a igreja, alguém que ama a palavra de Deus, alguém que é aquele que leva as boas novas, Deus está dizendo para você: eu tenho um lugar separado, juntamente perto de mim, para que você venha habitar comigo. Se você é alguém que leva a palavra de Deus, que aplica o teu coração em fazer a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, te prepara, porque juntamente com o Senhor existe um lugarzinho preparado para você, e você vai se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó lá na eternidade. Você crê nessa palavra? A igreja de Cristo, nesses últimos dias, ela vem sendo atacada por falsos mestres e falsos doutores, disseminando heresias, modernismos, fazem comércio dos santos e abertamente blasfemam o nosso bom nome. Presta atenção que eu vou dizer. Não irão, porém, adiante. Sobre os tais paira o juízo de Deus. Quantos falsos mestres não têm se levantado nesses dias para blasfemar do nome do Senhor? Quantos falsos mestres não têm se levantado nesses últimos dias para trazer para a igreja falsos ensinamentos? E o rebanho tem se alimentado, tem comido daquilo que eles acham que é para ser falado. Nenhuma palavra que sair da minha boca tem que ter embasamento humanista. Nenhuma palavra que sair da minha boca tem que ser eu acho que é. A palavra que sair da minha boca tem que estar aqui, tem que estar contida aqui no livro da lei, no livro de Deus, na palavra de Deus, nos escritos de Deus. E tudo que vier que não tiver embasado nas escrituras é pretexto para se criar heresia. Não engula qualquer coisa que pregam para você, não engulam qualquer coisa que você assiste na internet. Vá para a palavra, busque na palavra, busque base na palavra, se alimentem de um bom alimento, e eu tenho certeza que Deus ele vai se revelar para você. O que é que aquela igreja ainda tinha? Aquela igreja também tinha os crentes em prisão. Além dessas contrariedades, alguns membros da igreja de Esmirna, talvez até integrantes do ministério, seriam lançados na prisão
onde uma tribulação de 10 dias o aguardariam. Está lá em Apocalipse 2:10. Foram eles executados. O que sabemos é que perseveraram até o fim, pois almejavam a coroa da vida, que era a recompensa. O que é que eu quero dizer para você? Eu não sei o que é que você está passando, eu não sei o que é que você está vivendo, eu não sei qual é a área de tribulação que você está passando, mas Apocalipse 2:10 diz assim, nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha lá, aqui segundo o texto de Apocalipse 2:10, não é Deus que vai lançar na prisão. Não, pastor, não. Olha o que é que o texto diz aí. E o diabo lançará alguns de vós na prisão. Tudo o que acontece é permissão de Deus. Existem dois tipos de querer. É o querer permissivo e é o querer de fato. O querer permissivo é aquilo que aconteceu com Jó. Deus queria que Jó passasse por aquilo? Não, mas ele permitiu. Para quê, pastor? Para um propósito maior. O coração de Jó foi provado. Para quê? Para Deus? Não, porque Deus conhece, Ele sonda os corações. Mas quando Deus te coloca numa prova, é para mostrar para você mesmo que você tem condições de sair dela. Quando Deus te coloca numa prova, Deus não tenta ninguém, quem tenta é o diabo. A Bíblia diz, Deus não tenta ninguém porque não pode ser tentado, por isso não tenta ninguém. Mas Ele prova os corações. E quando Deus te põe à prova, crente, quando Deus te põe à prova, crente, não é para te reprovar, mas é para te aprovar. Quando Deus te coloca numa provação, é para mostrar para você que você pode ser fiel e sair dessa tempestade, que você está nela, mais fortalecido, mais crente em Deus e sabendo quem é Deus sobre a tua vida. Não murmura, não questiona Deus porque isso, Deus porque aquilo, não. Então somente crê. E o Deus de amor, e o Deus de justiça, e o Deus que é fiel, Ele vai te tirar dessa situação para a glória de Deus, em nome de Jesus. Não são poucos crentes neste momento se acham presos pelo único crime de professar a fé em Cristo. Não são poucos crentes. Muitos são os crentes que nesse exato momento estão culpando a sua prisão porque crê em Cristo, pela sua fé em Cristo. Agora deixa eu te falar uma coisa para você. Você acha que por eles estarem presos e irão morrer amanhã, decapitados, metralhados, você acha que eles estão tristes por causa disso? Eles descobriram para que foi chamado. Você tem convicção do que eu estou falando para você? Que Deus, Ele te chamou não para que você tivesse um apartamento em Boa Viagem. Eu creio nesse mistério, eu creio que eu vou ter. Você vai ter também, então a gente vai morar no mesmo bloco. Deus não te chamou para ter o melhor carro, eu sei que eu vou ter. Eu sei que você também vai ter. Mas não é isso que eu prego. Isso é consequência. A certeza que eu tenho é que Deus me chamou para morrer por Ele. Quando eu já entro no Evangelho sabendo qual é o propósito, eu entro leve. O que vier é lucro.
Estou pregando aqui, mas alguém colocou um copinho com água para mim que está geladinho. É lucro. Estou pregando aqui, mas tem João aqui tocando um violãozinho para mim, violão bonito, lindo. Para mim é lucro. Estou pregando aqui, mas tem uma equipe aqui, técnica aqui, ó, me auxiliando. Para mim é lucro. Quando eu descubro qual é o meu propósito. A igreja de Esmirna era pobre financeiramente, mas ela era rica em graça. O que eu quero falar para você: nossos irmãos estão sendo torturados lá fora, estão sendo executados. Você já parou alguma vez esse ano para orar pela igreja perseguida? Você parou uma vez esse ano para estar orando pelos familiares daqueles que estão sendo mortos por amor a Cristo? As condições humanas da igreja de Esmirna eram de tribulação, eram de pobreza material, eram ataques caluniosos de falsos crentes. Quando Cristo disse, isso diz o primeiro e o último, o que foi morto, mas reviveu. Ele estava dizendo, a igreja, que eles não deveriam ter medo da morte, pois ele já a venceu. Sou o primeiro e o último, o que foi morto e o que reviveu. Ele estava dizendo para mim e você, não tenha medo da morte, porque a morte eu já venci. Somente os que conhecem a natureza da segunda morte não temem as angústias da primeira. A segunda morte não terá domínio sobre nós. A primeira pode até ter. Somos pó, e ao pó retornaremos. Eu creio que eu vou ser arrebatado. Mas se eu não for daqui para lá, das duas uma: ou Cristo vem a mim, ou eu vou a Cristo. Não tem como escapar. O encontro já está marcado. Agora, aquele que tem essa consciência para que foi chamado, sabe que a segunda morte não terá domínio sobre ele. Que segunda morte é essa, pastor? A morte espiritual. Faço uma pergunta para você, para nós terminarmos. Aquela ainda morte que padeceremos em breve, por amor a Cristo, por guardar a fidelidade. Se o Senhor te chamar hoje, tu estás preparado para subir? Se o Senhor hoje Ele te chamar, você está preparado para subir com Ele? Eis porque Esmirna sujeitava-se à primeira morte, porque temia o dano da segunda. Tiago, a melhor coisa que tem é a gente se sujeitar a Deus. Saber que nós não iremos passar pelo dano da segunda morte. E eu quero dizer para você que você hoje pode decidir não passar pelos danos da segunda morte. Jesus disse para Esmirna: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor hoje pergunta para você se você está disposto a entregar sua vida a Jesus.